Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aposentado de Fato. Vocês devem estar estranhando que o Moacir não está aqui. O Moacir, infelizmente, está passando por um probleminha de saúde. Ele postou um vídeo ontem, inclusive, lá no nosso Instagram, explicando tudo. Se você quiser entender o que está acontecendo, vai lá, mas ele já está em tratamento, logo, logo vocês vão ver ele aqui de novo. Nós tivemos um vídeo postado esses dias atrás, quem não assistiu ainda é interessante assistir, que fala sobre a revisão do FGTS. E a nossa equipe selecionou as perguntas mais recorrentes, as dúvidas mais recorrentes de vocês, e eu tô aqui hoje para sanar essas dúvidas. Então vamos lá? Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito nesse canal, já clica no botão aqui embaixo, se inscreve, curte nosso conteúdo, compartilha nosso conteúdo com seus amigos, porque a gente trabalha para trazer conteúdo atualizado, relevante e importante para você. Vamos lá então? Nós temos aqui, que a equipe selecionou, 12 perguntas que apareceram muitas vezes. Então vamos do início. A primeira pergunta é: do que se trata a revisão do FGTS? Para explicar para vocês de uma forma que seja mais fácil de entender, o que acontece? O empregador faz depósitos mensalmente, quando você trabalha com carteira registrada, no percentual de 8% do que você ganha, tá? Para tua conta de FGTS lá na Caixa. Então é um depósito que é obrigatório. Você não tem, o empregador não tem a opção de pagar essa poupança diretamente para você. Então é feito esse depósito e esse dinheiro fica lá rendendo, né, conforme a legislação do FGTS determina, com correção monetária da TR e juros de 3% ao ano. O Banco Central determinou que o índice de correção utilizado fosse a TR, porque ela acompanhava a inflação. De 99 para frente, ela deixou de acompanhar a inflação, o que acontece com que o teu dinheiro perdeu o poder de compra. E aí, quando você foi sacar esse dinheiro, seja na rescisão, seja para comprar uma casa, ou nas outras hipóteses que a legislação determina, você sacou um dinheiro que não rendeu. E essa revisão busca exatamente isso, trocar esse índice por um que acompanhe a inflação. A nossa tese leva em consideração a média entre INPC e IPCA. Então, a revisão da vida toda nada mais é do que um pedido que o Poder Judiciário determine a troca da TR por um índice que consiga fazer essa recomposição dos juros, que devolva o poder de compra do teu dinheiro. Então vamos para a segunda pergunta. Quem se enquadra nessa revisão? Todo mundo que já trabalhou com carteira assinada de 99 para cá, inclusive quem já se aposentou. Uma outra pergunta muito recorrente, é uma dúvida de muitos dos meus clientes: mas doutora, isso vai me prejudicar? Essa ação é proposta contra a empresa que eu trabalho? Não, meu amigo, não é. Essa ação é proposta contra a Caixa Econômica Federal, porque foi ela que ficou, digamos, de posse do seu dinheiro e é ela que vai ter que fazer essa correção monetária. Então a ação não é contra a empresa, não se preocupa, você não vai prejudicar os seus empregadores. Quarta pergunta, e essa é uma dúvida muito grande. Eu preciso fazer o cálculo para entrar com essa ação? Sim, você precisa. Vou te explicar por quê. Você está pedindo para o Poder Judiciário trocar o índice de correção porque você entende que ele está errado. Mas, como você está pedindo algo judicialmente, você tem que provar o que você está pedindo. E você só consegue provar que existe uma diferença entre a correção que um índice fez e o outro faria com o cálculo. Então, assim, existem programas de cálculo muito bons, existem algumas planilhas disponibilizadas até na internet. Eu, particularmente, prefiro usar uma plataforma mais confiável, que faz um cálculo mais rápido até, do que usar as planilhas, mas existe essa opção. Quinta pergunta: quem já sacou o dinheiro do FGTS pode entrar com a revisão? Pode. Apesar de que as pessoas pensam, não, mas eu já saquei, né? O que eu vou ter para receber?
o seu dinheiro ficou lá por um tempo. Então você teria direito, né, no caso dessa ação ser procedente, você teria direito de receber a correção monetária que não foi aplicada ao seu dinheiro depositado. Sexta pergunta. Eu usei o meu FGTS para adquirir a minha casa. Tenho direito mesmo assim? É a mesma situação de quem sacou o dinheiro, né? Sacou na rescisão ou sacou em outra possibilidade. Aqui, na verdade, é a mesma coisa, é a mesma situação. O dinheiro ficou depositado por um período, então a correção daquele período é devida caso a ação seja julgada procedente. 7. A sétima pergunta é uma controvérsia muito grande, até mesmo por conta de desinformação. Existe risco para quem entrou com essa ação se a decisão não for favorável? Existe. O risco só existe se o profissional que você contratou não tomar cuidado de distribuir a sua ação no juizado especial. E por quê? O juizado especial, ele tem um limite de valor. Você pode entrar com ações de até 60 salários mínimos. Então, entrando com o processo no juizado especial federal, pedindo justiça gratuita, você não vai ter custas processuais iniciais para pagar, né? Você não paga para entrar com ação. Se você contratar um advogado, vai pagar os honorários que você combinar com ele, se ele vai receber no final. Eu trabalho recebendo só ao final. E não vai ter risco de sucumbência, que é pagar o advogado da Caixa. Né? Quando você entra com uma ação, você aciona a justiça e perde esta ação, normalmente você tem que pagar custas processuais e honorários de sucumbência. No juizado, na primeira instância, isso não acontece. Número 8. E se a minha revisão passar desses 60 salários mínimos do juizado? Particularmente, eu tenho alguns casos, tá, que ultrapassaram bastante até 60 salários mínimos. E como nós não sabemos o que vai acontecer, a minha orientação para os meus clientes é de renunciar todo o valor excedente aos 60 salários mínimos e distribuir essa ação no juizado. Dependendo, né, da decisão, depois é possível desistir desse processo e daí ajuizar na vara e pedir o valor integral. Mas, de forma alguma, eu ajuizo essa ação na vara federal direto, né, sempre no juizado, a não ser que o meu cliente me dê uma declaração por escrito que ele entende os riscos e assume esses riscos, porque eu faço questão de dizer para ele que ele pode ser condenado em até 20% de honorário de sucumbência se a gente não distribuir no juizado. Por isso que essa ação, todas as minhas ações, são distribuídas no juizado para que os meus clientes não tenham risco econômico nenhum. 9ª pergunta. Se a decisão for favorável, qual é o prazo para pagamento? Essa é uma pergunta que é muito difícil de eu responder com exatidão. Eu vou fazer uma projeção do que eu acho que vai acontecer, tá? Porque é algo que ainda não aconteceu, então não temos como dizer para vocês quanto tempo vai ser, tá? Eu penso que, saindo a decisão do STF favorável, publicado esse acórdão, passado o prazo para recursos da Caixa Econômica e etc., os processos que estão sobrestados, eles voltam a tramitar normalmente. E aí eles já vão ser sentenciados. Sendo sentenciados, eles entram na fase de execução. Vai para contador fazer cálculo, volta para as partes impugnarem ou aceitarem esse cálculo, e aí vai para a expedição do RPV, para quem já não está mais trabalhando registrado, ou vai para o pagamento da Caixa. Qual que é a diferença, tá? Que nós, advogados, entendemos que é o mais propenso a acontecer. Em sendo o trabalhador ainda vinculado a uma empresa, estando com a sua conta de FGTS ativa, nós entendemos que esse valor da correção será creditado nesta conta de FGTS. Em sendo aposentado, em não sendo mais um empregado, né, um trabalhador com vínculo CLT, provavelmente vai ser pago diretamente para ele, né, por requisição de pagamento de pequeno valor, ou até mesmo por um TED direto na conta,
que o advogado ou o próprio autor da ação, né, quando faz o juspostulante, indicar. Agora, dizer um prazo é muito complicado. Eu acredito, tá, pela minha experiência em processos no juizado, que dentro de 6 meses, mais ou menos, está finalizado e temos uma data para esse pagamento. É uma previsão de data para esse pagamento. Mas, como essa ação ela envolve 90% dos brasileiros, talvez seja tomada uma forma diferente de fazer esses pagamentos, né? Talvez um cronograma, ainda não sabemos. Então, em termos de formalização processual e ter uma definição, eu acredito que entre 6 a 8 meses, aí estourando um ano, mais que isso eu acho difícil. Pergunta número 10. Eu irei receber esse dinheiro diretamente? Eu acabei respondendo a 10 na 9. Vai receber diretamente aquelas pessoas que já não estão mais com vínculo ativo, né? Porque não teria lógica depositar um dinheiro do FGTS numa conta inativa. Número 11. Todo mundo que entrou com a ação ganha um valor igual? De forma alguma. O rendimento do seu dinheiro depende de quanto foi depositado. Então, quanto maiores as contribuições de FGTS, maior vai ser a remuneração desse valor. E quanto mais tempo esse dinheiro ficou depositado, mais ele vai ser corrigido. Número 12 e última, que a nossa equipe separou pra gente. Depois do julgamento, o FGTS vai render mais? Sim, o FGTS vai render mais, porque decidido que a TR não é o índice apto à correção do FGTS, qualquer outro que for colocado vai ser superior a ela, ainda que seja, por exemplo, juros de poupança, que inclusive foi o índice que o nosso ministro Roberto Barroso indicou como o mínimo, né? E o voto do Barroso foi acompanhado do ministro André Mendonça. Então, sim, vai render mais, com toda certeza. Pessoal, então, finalizadas essas 12 perguntas, eu espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Mas, se a tua dúvida não é nenhuma dessas 12 perguntas que eu respondi, eu te peço, deixa aqui no comentário, a gente vai responder você, tá? A gente não quer que ninguém fique com dúvida sobre a revisão do FGTS. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Espero você no próximo vídeo. Isso, beleza. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais!